Olá, que a graça, a paz e a força do Senhor esteja contigo. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o que foi o resultado desse primeiro turno da eleição aqui no Brasil. E como sempre, eu consigo amarrar com um texto da palavra que nós vamos ler mais adiante, que está em Mateus capítulo 5, versículo 37. Mas antes de começar, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. E também que você curta o vídeo, porque eu tenho certeza que Deus, você fazendo isso, Deus vai abençoar muitas pessoas. Dito isso, eu quero, antes de começar, antes de ler a palavra, parafrasear um cantor que me inspirou muito na minha juventude, na minha conversão, o grupo Vencedores por Cristo, mas em especial um dos compositores, que foi o João Alexandre. E ele fez uma música já de muito tempo, talvez na década de 80, que fala "Pra cima Brasil". E ele diz assim, entre algumas partes, eu vou deixar depois o link aqui no final do vídeo, não vou colocar por conta de direitos autorais, mas diz assim: onde andará a justiça, outrora perdida? Somente a resposta na voz e na vez de quem manda, homens de tanto poder, olha só, hein? E nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima, existe ainda uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há esperança, volta os teus olhos para Deus, o justo juiz. Brasil, olha para cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança, volta os teus olhos para Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Então vou deixar depois o link dessa música para você ouvir. Então diz muito a situação do país. E eu já fiz alguns vídeos aqui. Nós somos conservadores, nós apoiamos o atual governo Bolsonaro, nós votamos para ele, para a linha conservadora. E eu não estou aqui para criticar se houve fraude nas eleições ou se não houve. Eu estou aqui apenas para te conscientizar daquilo que você pensa. Eu estou falando para um povo cristão, ou então para um povo que tem os preceitos voltados para a família, as pessoas que não comungam com corrupção, que conseguem as coisas pela competência, pelo trabalho, pelo suor, que primam pelo consumo, sim, que compram as coisas, sim, que tem um carro do ano, sim, mas que compram isso com o seu próprio dinheiro, sem passar ninguém para trás. Nós temos vivido tempos em que o homem é aquela história: a farinha pouca, meu pirão primeiro. As pessoas não se ajudam, e quando você ajuda, a pessoa não é grata. A gente vê as pessoas se importarem consigo primeiro, as pessoas pensarem em si primeiro, e de ajudar uma pessoa apenas no final. As pessoas pensam em votar, às vezes, num candidato que vai arrumar um emprego, sem saber da legenda, sem saber das pautas de qual aquele candidato está envolvido. Eu mesmo recebi muitos convites para apoiar alguns candidatos, mas quando eu olhava quem era o partido, quais eram as pautas que eles defendiam, eu corria dali, porque são pautas progressistas, pautas que são contra o cristianismo. E às vezes o candidato mesmo, ele nem sabe que depois que ele ganha, ele vai ficar aprisionado a uma pauta. Ele mesmo não vai ter o poder de decisão, porque vão colocar assessores, vão colocar pessoas que vão influenciá-lo. Pois bem, as eleições estão aí. Eu entendo que foi uma grande vitória para o Bolsonaro, você quer que acredite ou não, porque foi desmascarado de uma vez por todas esses institutos de pesquisa, que alguns davam até 16, 17 pontos de vantagem para o candidato da esquerda, e que a eleição seria definida no primeiro turno para o outro candidato. E quando a gente percebe que o Bolsonaro ficou apenas 5 pontos atrás, então a gente percebe que houve uma grande vitória em estados importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, e aqui no Espírito Santo o Bolsonaro ganhou de lavada, sem contar da vitória dos conservadores, que nós conseguimos fazer muitos senadores, Damares, Magno Malta, Mourão, alguns do Romário e tantos outros, o astronauta, vários ministros que foram ministros e ex-secretários de Bolsonaro, e outros que são ligados às pautas conservadoras, que primam pela família, pela vida,
pelos preceitos cristãos. Então, eu entendo que esse primeiro turno, no contexto geral, foi muito bom, foi uma vitória. Mesmo nós contra todos e contra tudo, contra todos, contra a mídia, Rede Globo, CNN, Bandeirantes, todas essas empresas que querem voltar a mamar nas tetas do governo, mesmo com todas as críticos, com as novelas, com pautas esquerdistas, mesmo assim nós conseguimos chegar lá. Vamos para o segundo turno, vencendo tudo e todos. Então eu entendo que seja uma vitória. Mas para ganharmos, irmãos, para ganharmos, querido, você que é um conservador, nós precisamos de conquistar novos votos para Bolsonaro. Então, o que eu percebo é que as pessoas mentem. A mentira impera. A mentira está sempre presente em tudo. As pessoas até assinam um contrato, sabendo que não vão cumprir. Eu, como milito na área do direito, eu percebo isso. Quantas ações que existem, que as pessoas assinam um contrato e depois não querem cumprir. Vão para a justiça, lá se resolve. O conservadorismo, ele prima pelos bigodes amarrados, pelos apertos de mãos, pela palavra que é a garantia de um negócio. Se eu falar que eu vou votar em alguém, eu vou votar. Se eu falar que eu serei honesto, eu serei honesto. Se eu falar que eu vou ajudar alguém, eu vou ajudar alguém. Então, um texto que eu tirei, que Deus me inspirou para trazer, ele está em Mateus 5, que é o Sermão da Montanha, onde existem vários conselhos que Cristo passa para os seus seguidores. E um deles está assim: ensino a respeito dos juramentos, que diz assim, que eu vou ler aqui: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos? Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para que o Senhor o que você jurou. Aí o versículo 37 diz assim, mais especificamente, que a palavra de vocês sejam sim, sim, ou então que seja não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, esse texto ensina que nós não devemos ficar jurando pelo céu, por Deus, pela terra, pelo meu filho, pela minha mãe. Antigamente falavam assim, eu juro pela minha mãe mortinha. Você tem que ter a sua palavra, que seja sim para uma coisa que você concorda, para uma coisa que você vai fazer, sim, sim. Ou que seja não, você recusando, que seja não, não. Hoje na política a gente vê essas coisas. Sim. A pessoa diz assim, ó, sim. O sim dela já é um não. Ou então ela fala não. Eu mesmo tenho dificuldade para mudar esses. E as pessoas mentem, as pessoas confundem as pessoas. Os eleitores, as pessoas que estão acostumadas a estar na televisão, na grande mídia, elas são iludidas com verdades inventadas. Como eu falei, como eu milito na área do direito, você consegue tirar uma verdade de uma mentira, você consegue convencer as pessoas, e uma mentira dita várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade para aquela pessoa, para a própria pessoa que está falando. Então a gente vê pessoas mentirosas, pessoas traíras. E eu quero dizer para o povo mineiro, você que votou no Nicolas, você que votou no Zema, você não pode votar na esquerda. Pense bem, vote na direita. Nós já temos um Congresso feito, nós já temos o Senado, já temos a Câmara dos Deputados com uma maioria. Existem lá o PT que ganhou, existe o pessoal que também ganhou, porque também é interessante que haja uma fiscalização, porque ninguém está totalmente debaixo de uma redoma que é incorruptível. Todo homem é sujeito a isso. Então a oposição é bom para fiscalizar. Mas nós tivemos 4 anos de governo de Bolsonaro, sendo que dois e pouco foi afetado por essa pandemia que quebrou diversos países. Eu vi algumas entrevistas com o Paulo Guedes. Existem projetos aí já acontecendo que não é divulgado. A mídia não divulga. O próprio astronauta Marcos Pontes, tantos projetos que tem lá, financiamento para pesquisa, para o ensino, que não são divulgados pela grande mídia. Mas se você entrar nos sites, você vai ver, você consegue bolsas, você consegue financiamento, os empresários. Quantas pessoas que eu encontrei esse final de semana no interior, fui falar de Bolsonaro, eles falaram da esquerda, porque a esquerda me deu isso. Mas eles nem sabem que tem uma ajuda para eles também, para aqueles que não têm uma renda mínima.
Isso não é divulgado, porque não há interesse. Então eu quero te dizer, nós temos que primar pela nossa palavra. Nós temos que condizer com a verdade. E as pautas conservadoras, elas são a favor da família. Elas são a favor da vida. Elas são contra a liberação das drogas, contra a banalização do crime. Se você ver, eu vou colocar aí agora, ó. Isso foi o que aconteceu em uma das penitenciárias. Assim como o Lula começou a passar Bolsonaro, que venceu o primeiro turno, olha o que aconteceu. Então a gente vê que tudo isso é um sistema. As pessoas liberam a droga para poder ter drogados ao seu favor, para poder convencer a juventude dos seus prazeres, é a melhor coisa. Isso está errado. Nós precisamos de voltar às nossas raízes, a ter palavra, a não mentir. Quando a gente vê nos debates, um candidato falando que o outro é mentiroso, mas sendo que ele é o principal mentiroso. Então, para encerrar esse vídeo aqui, eu quero te dizer, nós somos grandes vitoriosos nesse primeiro turno, eu tenho certeza disso. Mas para concretizar a nossa vitória, eu vou pedir para que você entenda que Bolsonaro é o melhor candidato para as nossas pautas, para aquilo que nós precisamos. Um governo de família, um governo sério, um governo que não tem corrupção, um governo que prima pela vida, um governo que prima pela transparência, um governo que não milita com pautas, com o socialismo da América Latina que está quebrada. Uma pauta do Bolsonaro que preserva as igrejas, a livre expressão de culto da sua fé. E eu falo nesse canal aqui que é religioso hoje, por política, para que não seja impedido depois de falar de Cristo. Porque esse, como outros canais, se a esquerda ganhar, nós seremos impedidos de falar de Deus como nós temos falado agora. Então cabe a você a decisão. Se você ainda não votou no Bolsonaro, se você ainda não votou nas pautas de direita, é a sua hora, é o seu momento. Vote, dê um voto de confiança para a vida, para as pautas que você defende, que você crê, que te dá segurança. Que seja assim. Recuse essa esquerda que quebrou o nosso país, que acabou com a Petrobras, que escraviza o povo na América Latina. Isso não deu certo em lugar nenhum, não deu certo em Cuba, não deu certo na Nicarágua, na Venezuela, na Bolívia, na Argentina, acabou aquele país lindo. Então nós não queremos isso para o Brasil. Então eu te peço, pense bem, que a sua palavra seja sim, sim, nos preceitos judaicos cristãos, no conservadorismo, para que você possa ter liberdade de fazer o que você pretende. Livre negociação, direito à sua propriedade privada, de ter sua casinha, de ter sua propriedade, de ter o seu negócio, de cultuar quem você quiser. Liberdade é isso. Um país laico é isso. É você ter direito à sua fé. Então, pense bem. Pense bem. Que Deus te abençoe, Deus te guarde.